abordar conceitos de endocrinologia acerca do tema indicações e contraindicações para o radiodo. O que é a iodoterapia? A iodoterapia consiste em administrar doses elevadas de iodo radioativo no paciente. Esse iodo será absorvido pela tireoide e sua radiação vai levar à lise do tecido e à apoptose das células. Ou seja, com essa terapia, a gente vai estar destruindo a tireoide do paciente, de modo que acaba sendo um tratamento definitivo. Quando e para quem é indicada? É indicada em duas situações. Na primeira, em pacientes portadores de alguma doença que leva ao hipertireoidismo, que é o excesso de funcionamento da glândula tireoide, produzindo hormônios T3 e T4. No caso de hipertireoidismo, especificamente na doença de Grave e Plummer. Na doença de Graves, na América do Norte, geralmente a primeira opção para pacientes com graves é a radioiodoterapia, por questão de custo-benefício, tem um controle mais rápido, menor necessidade de consulta, menor riscos e efeitos adversos. Já na América Latina, os antitireoidianos geralmente são a primeira escolha de tratamento para a doença de Graves, ficando o iodo radioativo reservado para casos de recidiva, após o tratamento prolongado com antitireoidianos, em 50 a 70% dos casos. No entanto, alguns casos de doença de Graves, o iodo radioativo pode ser primeira opção, como na contraindicação ao uso de antitireoidianos em hepatites ativas, nos casos em que o controle rápido e definitivo do hipertireoidismo é desejável, como em idosos, cardiopatas e mulheres que desejam engravidar, ou quando os antitireoidianos têm menor chance de remissão, como o bócio muito volumoso. O iodo proporciona uma irradiação localizada sobre a glândula tireoide, possibilitando o controle do hipertireoidismo em 2 a 3 meses, em 70 a 80% dos casos de pacientes com graves. A dose usual varia de 10 a 15 mCi. Já na doença de Plummer, por outro lado, se estivermos lidando com o hipertireoidismo decorrente da presença de um nódulo, o mais indicado é seguir direto para a iodoterapia ou para a cirurgia, uma vez que os antitireoidianos não terão propriedade para resolver, de fato, o problema do paciente. No entanto, é bom lembrar que pode ser necessário manter o paciente em eutireoidismo e aí nós devemos fazer um tempo de antitireoidianos antes de submeter o paciente ao procedimento definitivo. A outra indicação da iodoterapia seria como tratamento complementar no câncer de tireoide. Após a cirurgia de retirada da glândula, a depender do tipo e do tamanho do tumor, é indicado um tratamento complementar com iodo radioativo, a fim de eliminar qualquer tecido tireoidiano que a cirurgia não tenha conseguido retirar, e assim evitar ao máximo o retorno do câncer. As contraindicações. As contraindicações que existem para a iodoterapia consistem em pacientes com oftalmopatia de Graves. Alguns estudos sugerem piora transitória do quadro ocular logo após a dose de iodo, principalmente entre tabagistas ou pacientes com oftalmopatia grave. Essa piora pode ser prevenida pelo uso de corticoides. O uso de tionamidas, quando utilizadas antes do iodo, podem diminuir a efetividade do tratamento radioterápico. Por isso, os antitireoidianos devem ser suspensos pelo menos 3 dias antes da radioiodoterapia. É contraindicado para crianças menores de 7 anos e o iodo está contraindicado também na gestação e na lactação pelo risco de ablação da tireoide fetal. Deve-se escolher o beta-HCG em toda mulher em idade fértil para afastar gestação, antes de administrar o iodo. Mulheres em idade fértil devem ser orientadas a evitar a gravidez por pelo menos 6 a 12 meses após a dose. Uma observação é que pacientes mais idosos, cardiopatas ou com bócio volumoso podem ser tratados com antitireoidianos por algumas semanas, antes